Então, boa tarde para todo mundo. Estamos aqui em mais um encontro do nosso ciclo Produção Cultural, História e Memória. Esse projeto faz parte de um projeto de extensão, nesse ciclo faz parte de um projeto de extensão homônimo que eu organizo, eu, professor Alexandre Pimentel, e o professor Afonso Pereira, ambos professores do IFRJ, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, no campus de Nilópolis, a gente desenvolve. Esse projeto ele teve uma etapa inicial, uma ação inicial, que foi um ciclo de extensão chamado Diálogos entre Cultura, História e Memória, em dezembro do ano passado, reunindo pessoas de diversos ângulos e abordagens sobre o diálogo do campo da produção cultural com a memória social e a história oral. Então, participaram pessoas incríveis aqui, representando projetos e instituições muito bacanas, e essa primeira ação teve um caráter mais formativo de curso, 5 encontros seguidos, com emissão de certificado e tudo. E a gente desenvolveu uma segunda ação desse projeto, que são essas conversas, esse ciclo de debate, produção cultural, história e memória, que nós começamos em abril com a mesa sobre arte e cultura popular, com a presença aí, de representantes do Museu do Pontal e do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Em maio, nós tivemos uma mesa sobre músicas, reunindo aí a Casa do Choro e o projeto, debatemos o projeto do novo Museu da Imagem e do Som, a sede de Copacabana, prevista aí para 2023. Em junho, a gente teve a mesa sobre fotografia, muito bacana também, com o Instituto Moreira Salles e o Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. E estamos agora encaminhando essa mesa aqui do mês de julho, sobre fotografia, um encontro muito especial para todos nós aqui. Eu já vou apresentar nosso convidado, nossa convidada, daqui a pouquinho. Tá? Em agosto, a gente encerra essa etapa do ciclo com uma mesa que a gente ainda está fechando, mas provavelmente vai ser sobre literatura, e a gente encerraria esse momento do ciclo e teremos desdobramentos aí no próximo semestre, outras ações ligadas a essa temática. O ciclo ele é realizado e o projeto pelo Laboratório de Produção e Gestão Cultural do IFRJ Nilópolis e do Grupo de Pesquisa Territórios e Culturas. Queria agradecer de antemão aqui ao Afonso Pereira, que divide o curso comigo, a coordenação, as bolsistas que estão aqui conosco, a Jade Bastos, a Rebeca da Gama e a Claria Mê, a transmissão que a gente tem dos intérpretes em Libras, hoje aqui com a gente, o Pablo Amorim e a Jéssica Valente, e explicar também, mais uma vez, embora na divulgação a gente tenha mencionado isso, nós estamos em um momento de vedações em relação ao período eleitoral. Então, na política do IFRJ, decisões internas em relação a não se complicar com essa legislação, foram proibidos os eventos ao vivo, serem transmitidos eventos realizados pela internet. Então, nós vamos fazer essa mesa de hoje e a do mês de agosto, gravadas, via uma sala de Google Meet, sendo transmitidas pelo StreamYard. Por isso, aqui a gente não está com os intérpretes na sala, até porque a gente perguntou previamente para os inscritos se tinha alguma necessidade especial, alguma questão com acessibilidade, e ninguém manifestou, então a gente está priorizando a transmissão acontecer via o StreamYard. Então, quando essa mesa for feita, o upload dela para o canal do YouTube da Coordenação de Extensão, da COEX, do IFRJ Nilópolis, essa mesa vai estar lá gravada, não mais ao vivo, claro, mas o registro dela, com a tradução em Libras para quem quiser acompanhar. Tá bom? Então, a gente vai dar em breve notícias sobre a próxima mesa, sobre essa mesa que está ligada à temática do mês que vem, fechando aí o ciclo do projeto. Tá? Eu queria apresentar rapidamente nossos convidados de hoje. Aqui, de antemão, já queria deixar um enorme agradecimento. Então, a gente está aqui para debater o tema audiovisual com o Hernani Heffner, um grande mestre para todos nós. A gente faz questão de fazer essa reverência, Ele é gerente da Cinemateca do MAN, idealizador da série Lost Mas Found. Hernani ele é pesquisador, graduado em Comunicação Social e Cinema pela UF. Ele começou a carreira profissional na Cined em 1986, ingressou na Cinemateca do MAN, assumindo em 1999 o cargo de conservador-chefe. Ele lecionou em universidades e cursos livres, como na UF, como na Fundação Getúlio Vargas, na PUC-Rio. Ele é pesquisador audiovisual, escreveu mais de 100 verbetes para a Enciclopédia do Cinema Brasileiro, artigos e textos para catálogos, revistas e livros. Ele é também curador de importantes festivais, mostras e exposições, e é idealizador dessa série Lost Mas Found, sobre preservação audiovisual, que está vinculada ao canal Curta. Desde agosto de 2020, ele é gerente da Cinemateca do MAN. E a Natália de Castro,
ela é servidora do acervo audiovisual do CTAV, Centro Técnico Audiovisual. A biografia resumida dela aqui, Natália de Castro, é preservadora audiovisual e servidora pública, atualmente em exercício no CTAV, Centro Técnico Audiovisual. É mestre em Meios e Processos Audiovisuais pela ECA USP e graduada em Cinema pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, ela é diretora técnica da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, a BPA. Então, um grande prazer, super obrigado, Hernani e Natália, por vocês terem aceito o nosso convite. Nós estamos com exatamente o desejo de ampliar esse diálogo com o campo da produção cultural. Então, assim, a gente abre como uma atividade de extensão as inscrições para um público muito variado, então ele não é composto por estudantes só de produção de cultural, como no IFRJ, o curso ao qual eu estou vinculado, ou outros cursos, mas aberto para a sociedade como um todo, como uma ação de extensão deve ser, né? Para quem tiver interesse em debater esse tema, mas a gente, obviamente, vai puxar um pouco de brasa para a nossa sardinha, né? Tentando entender os diálogos possíveis entre o campo do audiovisual e da produção cultural. A gente, todas as conversas, tem pedido para as pessoas comentarem um pouco como a sua instituição, a instituição que a pessoa está aqui representando, ela tem trabalhado a questão da memória. Né? Então, instituições com perfis e recortes de atuação diferentes, algumas mais múltiplas, outras mais específicas, no desenvolvimento, né, de trabalho de preservação de memória com uma linguagem. E a gente pede para as pessoas falarem um pouco dessa questão da memória, sobre o ponto de vista da preservação dessa memória, ou seja, que acervo possui a instituição, como ele está sendo trabalhada essa questão da preservação, como se dá a relação de pesquisa, tanto interna, da própria instituição, e a abertura também para receber outros pesquisadores, e quais são as estratégias de difusão para que essa memória seja conhecida, né? Seja divulgada para além da própria instituição. Então, a gente vai começar. Houve uma pergunta aqui pelo chat da gente, Nelson. A gente não está fazendo a transmissão ao vivo para canal do YouTube nesse momento, como eu expliquei. Essa mesa está sendo gravada e vai ser feito o upload dela posteriormente à gravação, porque a gente está no período eleitoral, nos solicitaram que não fizéssemos eventos ao vivo nesse momento. Então, a gente está gravando aqui e essa mesa vai ser transmitida, vai ser feito o upload do arquivo posteriormente, tá bom? Abraço. Obrigado, Nelson. Então, vou passar a palavra, como a gente combinou aqui nos bastidores, primeiro para o Hernani, para que ele possa apresentar um pouco essa instituição que é, para a gente, uma grande referência, né? A Cinemateca do MAN, e o próprio Hernani em si como um pesquisador, né, curador, bastante reconhecido na área, né, pelos seus pares. Queria que o Hernani apresentasse um pouco o trabalho que vem sendo desenvolvido na Cinemateca do MAN, falasse um pouco sobre essa questão da memória dos acervos e desses pontos de vista que a gente abordou no começo. Hernani, então a palavra está com você. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Obrigado, Alexandre. Antes de mais nada, boa tarde a todos e todas. Queria muito agradecer o convite do Instituto Federal, e em particular de você, Alexandre, para estar aqui conversando sobre um tema que não só, digamos assim, meu universo de vida, de trajetória de vida, mas eu diria um tema que hoje digamos assim, está no centro mesmo da vida contemporânea. Quando você pergunta quais são as relações possíveis entre produção cultural e o universo, o campo, o mundo da memória, eu te diria que há 100 anos atrás era você resguardar as coisas para um futuro do ponto de vista estritamente físico e direcionar esses acervos formados a um estudo quase sempre estritamente acadêmico. 100 anos depois, ou seja, nesse nosso momento histórico, você, na verdade, produz memória como cultura. Você transforma a memória em elementos culturais os mais variados, desde elementos como produtos de mercado, desde elementos como produtos educacionais, desde elementos como produtos de entretenimento, com produtos didáticos,
você pega os elementos do passado, quaisquer que eles sejam, e, na verdade, faz eles circularem, sobretudo, através da internet, em suas mais variadas formas e formatos, e dá aquilo que a gente chama genericamente de memória uma concretude, uma presença, uma participação na vida das pessoas que é cada vez mais ampla, cada vez mais avassaladora. Eu, inclusive, diria que o mundo um pouco vai ser dividido entre o mundo antes do 5G e o mundo depois do 5G. 5G é uma tecnologia de transmissão de dados que chegou há cerca de 2 semanas ao Brasil. Brasília é a primeira cidade brasileira que vai transmitir dados, ou seja, voz, imagem, texto, filme, o que quer que seja, através das redes informáticas, né? Através, sobretudo, de computadores e celulares, e vai transmitir isso numa velocidade, numa amplitude, uma capacidade de resolução jamais vista, mesmo em tempos recentes, e isso vai mudar tudo. Se antes, imagina, quem é um pouco mais velho, como eu, e pegou um computador no início dos anos 90, o primeiro computador em 1993, né? Então, você esperava assim, uns 3, 4 minutos para o arquivo renderizar, ou seja, para aquilo ser gravado na memória do computador e você não perder aquela informação que você mesmo eventualmente estava gerando. O 5G multiplica isso de uma tal forma que você vai pegar eventualmente uma biblioteca inteira, não uma biblioteca de pequeno porte, e vai transmitir isso eventualmente em 1 hora. Então, a capacidade de acesso à produção cultural ela vai se multiplicar estratosfericamente, e a necessidade de produção de conteúdo, que é o eixo maior, digamos assim, da vida contemporânea, seja como economia, uma economia capitalista aí do universo informático, seja como uma produção de cultura mais organizada, mais direcionada, mais pensada, mais refletida, mais direcionada à formação do cidadão no sentido amplo. O que quer que você tenha como produção de cultura ou produção de conteúdo vai se multiplicar e vai acionar cada vez mais aquilo que a gente chama de acervos culturais, no sentido bem amplo, que o ciclo do Instituto Federal vem tratando, seja fotografia, seja música, seja arquitetura, seja literatura, seja audiovisual, vai acionar cada vez mais esses acervos e vai colocá-los aí à disposição para fruição, para estudo, para pesquisa, para, enfim, para um uso corrente, eu diria diário, eu diria corriqueiro, como um universo de vida à frente. Nesse sentido, inclusive, no caso da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que é uma instituição nesse contexto muito antiga, a Cinemateca do MAM é o segundo arquivo de filmes mais antigo do Brasil, ainda em atividade. O mais antigo é a Cinemateca Brasileira. Ambos surgiram mais ou menos na mesma época, né? A Cinemateca do MAM ela está prevista no ato de fundação do Museu de Arte Moderna, que foi criada ali em 1948. Ela começou a funcionar na prática em 1951, quando foi designado seu primeiro diretor, né, o Antônio Muniz Viana, quando ela ganhou sua primeira sede provisória, que era ali no hoje edifício Capanema, o Palácio da Cultura, ali, o famoso prédio histórico do antigo Ministério da Educação e Saúde, criado lá no contexto da Revolução de 30, dos primeiros governos do Getúlio Vargas. A Cinemateca funcionou ali entre 1951 e 1964. Só em 1965 ela muda sua sede administrativa para o
prédio definitivo do MAM, para o bloco de exposições do MAM, onde ela, digamos assim, se instalou com sua famosa sala do terceiro andar a partir ali de 67 e constituiu aí sua presença maior dentro do universo carioca, do universo brasileiro e mesmo numa dimensão internacional, já que ela se tornou um arquivo de filmes de bastante repercussão e com uma formação de acervos que só cresceu aí ao longo dos anos. E isso acabou tendo um impacto num primeiro momento, porque havia poucos arquivos de filmes no Brasil, poucos arquivos de filmes no Rio de Janeiro, então a presença da Cinemateca ali nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, foi decisiva para a criação, naquele momento, de uma cultura cinematográfica específica, muito conhecido aí historiograficamente o quanto, sobretudo os membros do Cinema Novo, mas não só, eles falam nesse tributo que eles têm com, sobretudo, a programação da Cinemateca, ali àquela altura. Mas mesmo quando você constitui uma rede de instituições culturais, museus, arquivos, bibliotecas, enfim, hoje em dia você pode falar em coletivos de criação e manutenção de produtos culturais, mesmo quando você passou um novo momento ali na virada dos anos 80, dos anos 90, quando você constituiu uma economia da cultura em passo a uma economia digital, mesmo nesse momento, enfim, a presença dessas instituições culturais e sua crescente relação com essa economia no sentido estrito, com essa economia da cultura no sentido amplo, se tornou cada vez maior e cada vez mais decisiva. A Cinemateca permaneceu como uma instituição relevante dentro desse novo contexto e com uma contribuição aí muito grande, porque ela, vindo desse passado mais longínquo, ela pôde trazer aí elementos de acervo, coleções de materiais os mais variados, que hoje são relativamente raros, que são bastante importantes como fonte de informação e que podem eventualmente se transformar num conteúdo, ou seja, em produtos culturais que, digamos assim, venham a circular cada vez mais amplamente a partir dessa mudança paradigmática com a chegada do 5G. O que é a Cinemateca? O que é a estrutura dela? O que é o acervo dela? E como é que ela se insere aí nesse mundo contemporâneo? Quando a gente fala em arquivística audiovisual hoje em dia, a gente, na verdade, tem muito claro que uma instituição como a Cinemateca ela é, em verdade, um arquivo. Ela desenvolve um trabalho arquivístico. Ela está preocupada não com aquilo que seria mais significativo ou menos significativo. Ela não está preocupada com seleção a priori, mas ela está preocupada com a serialização de uma determinada área da ação humana, da criação humana, da vida social humana, e ela tem que, se não recolher sistematicamente todas as criações dentro desse campo, pelo menos recolher uma porção significativa que venha a, de alguma maneira, explicitar a natureza desse universo para gerações presentes e futuras. Então, a rigor, tecnicamente, somos um arquivo de filmes, mas não usamos esse termo, né, nem na própria denominação da instituição. E aí a ideia de Cinemateca é uma ideia, hoje em dia, muito particular, porque arquivos de filmes têm um objetivo, princípio de preservação stricto sensu.
São instituições que existem para o recolhimento e para a conservação física de grandes massas documentais, e elas têm um objetivo maior, que é de processar esses acervos documentais e fazer com que eles sobrevivam ao tempo e estejam à disposição da sociedade, não de uma forma a intervir, de fato, digamos assim, na relação com a sociedade, mas simplesmente estar ali à disposição da sociedade. Ou seja, eles não fazem uma curadoria explícita e direta desses acervos, algo que, na verdade, mesmo lá nas origens das cinematecas, é talvez, digamos assim, um diferencial maior para esse tipo de instituição. Uma cinemateca, no sentido histórico, é um lugar que vem não só preservar o cinema, mas vem difundir o cinema de uma maneira muito direta. Uma cinemateca, no sentido mais banal, é um lugar que tem que ter uma sala de exibição. Nem todos os arquivos de filmes têm salas de exibição, mas uma cinemateca não pode usar esse nome se não tiver uma sala de exibição. E, normalmente, as cinematecas, mundo afora, são conhecidas muito mais por suas salas de exibição do que por suas reservas técnicas ou qualquer outra dimensão de trabalho que elas tenham. Então, quando você diz, fui à Cinemateca Francesa, você está dizendo, eu fui à sala de exibição da Cinemateca Francesa. Eu não fui às reservas técnicas da Cinemateca Francesa, que nem em Paris são fora de Paris. Normalmente, as pessoas não visitam as reservas técnicas das cinematecas, elas visitam as salas de exibição da Cinemateca. E não é diferente na Cinemateca do Mão, que há de mais conhecido historicamente, o que há de mais visível dentro da instituição é a sua sala de exibição, o auditório Cosme Alves Neto, que Cosme foi um dos diretores da Cinemateca, talvez a figura mais conhecida da história da Cinemateca, uma figura de dimensão internacional, e foi a figura que deu a configuração básica que a Cinemateca tem até hoje. E era uma pessoa que, digamos assim, tinha um trabalho que se voltava muito fortemente para a dimensão da exibição. Mas a Cinemateca não se resume só a esse espaço de exibição, a esse espaço de apresentação pública do universo fílmico, dentro das características que ele possui ali, principalmente no seu momento de criação. A sala de exibição de uma cinemateca ou de um arquivo de filmes tem essa dimensão de preservação também. Então, é por isso que hoje, em plena era digital, a sala da Cinemateca tem um projetor em película, que não é só um projetor capaz de exibir em película, mas é um projetor capaz de exibir em película numa velocidade que é a velocidade lá do início do cinema, em 1895, 16 quadros por segundo, que é um projetor que é capaz de fazer os vários formatos de imagem, né, as várias proporções de imagem. Normalmente se refere a isso por um termo em inglês, os aspect ratios, né, dos vários momentos da história do cinema. É uma sala que é capaz de reproduzir o som desde uma apresentação ao vivo de filme acompanhado por piano, tocado na hora, como se fazia lá no início, final do século XIX, início do século XX, até reproduzir um som mono, um som Dolby A, que foi uma coisa que durou muito pouco tempo. Só 3 filmes brasileiros foram feitos em Dolby A. O Corações a Mil, o Lili, a Estrela do Crime, e o Ópera do Malandro, do Rui Guerra. E quando a gente exibe cópias desses 3 filmes aqui na Cinemateca, a gente exibe em Dolby A, ou seja, na tecnologia de som original dos 3 filmes. De alguma maneira, a sala acompanha aí a história do cinema, acompanha aí as características da experiência cinematográfica ao longo do tempo e tenta, na medida do possível, na medida dos recursos financeiros, técnicos, humanos disponíveis, manter isso e trazer isso para o presente e levar isso para o futuro. Uma cinemateca não é só uma faceta de difusão, não é só uma faceta de exibição, é também uma faceta de
criação de acervos fílmicos e de acervos não fílmicos. Normalmente, os acervos não fílmicos são referidos como acervos documentais ou como documentos correlatos, mas tudo é documento. O filme em película é documento, o filme em VHS é documento, o filme em arquivo digital é documento, o cartaz é documento, o livro é documento, a fotografia é documento. E, na verdade, esses acervos fílmicos e não fílmicos, como a Cinemateca, a rigor, ela tem aí 74 anos de idade, completados nesse mês de julho agora, ela na verdade, acumulou acervos os mais variados, e talvez hoje a grande riqueza dela seja justamente essa variedade. Não só ter, eventualmente, os clássicos do cinema em película, que podem ser os clássicos lá do início do século XX. A gente tem o filme brasileiro mais antigo preservado, que é o Reminiscências, que é um filme amador de 1909, mas é o fato de que a gente tem filmes nos mais variados suportes, que a gente tem documentos correlatos que vão desde o cartão pessoal de visita do Georges Méliès, famoso diretor do Viagem à Lua, até mapas de mixagem, até equipamentos muito, muito raros porque duraram muito pouco tempo. A gente tem, por exemplo, aparelhos de fita Betamax, que era o concorrente do VHS, e chegando até mesmo a uma dimensão muito, muito contemporânea, que a gente tem acervos de videogames, a gente tem acervo de realidade virtual, de realidade aumentada, a gente tem acervos de sites de internet, enfim. A gente tenta chegar aí a uma contemporaneidade estrita e, de alguma maneira, tentar preservar isso para daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, daqui a séculos. Nesse sentido, essa variedade dos acervos da Cinemateca, ela não dá conta só de um passado mais remoto. A gente tem elementos do início do cinema e tem até mesmo elementos de um momento pré-cinematográfico, ou seja, anterior a 1895. A própria origem da Cinemateca, das coleções da Cinemateca, ela é muito curiosa, né? A maior parte da Cinemateca, dos arquivos de filmes do mundo, começaram a partir de filmes, ou seja, a partir de obras audiovisuais, não importando aí muito o suporte, e as coleções se formaram em torno desses filmes. A origem da Cinemateca do MAN, dos acervos da Cinemateca do MAN, é muito peculiar. O primeiro objeto que a Cinemateca teve foi uma lanterna mágica. Ela não teve um rolo de filme, ela não teve um cartaz, ela não teve uma fotografia, ela teve um equipamento. O Muniz Viana, que foi o primeiro diretor, e o Rui Pereira da Silva, que foi a pessoa que implementou de fato a Cinemateca, foi o primeiro diretor executivo da Cinemateca. Eles compraram o primeiro item, criando assim a coleção da Cinemateca, compraram uma lanterna mágica em Paris, em 1956, e nesse sentido a instituição sempre teve uma vocação para essa diversidade e variedade de acervos. Nunca foi totalmente centrada no filme, nunca foi uma instituição que procurou, digamos assim, uma exclusividade para isto ou para aquilo. E o fato de que, enfim, a filosofia sempre foi procurar acompanhar tudo o que está acontecendo, no que hoje se chama amplamente de campo audiovisual, fez com que ela, ainda que com atraso, ainda que com muita dificuldade, ela procurasse acompanhar essas transformações do universo audiovisual e procurasse dar conta disso, recolhendo os materiais, procurando estratégias de conservação para esses materiais, implementando estratégias de apresentação, reapresentação desses materiais, e aquilo que eu acho que também é uma coisa muito importante da gente frisar no mundo contemporâneo, colocando tudo isso à disposição da sociedade de forma gratuita, de forma pública, e não criando qualquer tipo de restrição ou preconceito para que você pudesse usufruir desses acervos acumulados, né? Normalmente as instituições tendem, por exemplo, a não receber crianças. A gente recebe crianças para pesquisa. Por que a criança não pode pesquisar como o pós-doutor? Pode. A gente recebe os mais variados tipos de públicos, às vezes para conhecer, às vezes para pesquisar, às vezes para usufruir.
às vezes para participar de uma aula, de um seminário, às vezes para participar de uma sessão, às vezes para participar de uma demonstração. A gente vai ter uma sessão aqui na sexta-feira, que é uma sessão de lanterna mágica, é uma das sessões comemorativas aí do aniversário da Cinemateca. E a lanterna e as placas de vidro originais hoje são muito raras, são muito sensíveis, as placas, sobretudo, quebram com muita facilidade, e a gente vai apresentar o conjunto original de forma digitalizada. Mas, ao final, a gente vai fazer uma pequena demonstração concreta com a lanterna mesmo, lá do final do século XIX, e com as placas, algumas duplicatas de 1865, para que as pessoas conheçam, cheguem perto, eventualmente toquem, etc. Elas sabem do que se trata. Tá? Então, essa dimensão de trazer um mundo audiovisual amplo sempre esteve no horizonte da Cinemateca. E eu diria que, 75 anos depois, no meio de um processo de transição, a gente acumulou algo em torno de 3 a 4 milhões de itens documentais ao longo desses 75 anos. Então, tem de tudo aqui, tem brinquedo, tem console de videogame, tem câmera, tem filme, tem projetor, tem depoimento, etc, etc, etc. A gente tem um acervo tão grande hoje que, inclusive, a gente precisou se deslocar para um novo endereço para ter melhores acomodações, fazer uma melhor conservação e ter condição, inclusive, de fazer um trabalho que é o grande desafio, pelo menos na minha percepção contemporânea, que é o trabalho de digitalização desses acervos que não nasceram digitais, que nasceram analógicos, e trazer isso tudo para o universo cada vez mais rápido da transmissão de dados, sobretudo via computador e celular, de forma a dar acesso, ou de forma a ampliar o acesso desses acervos para a população brasileira, eu diria mesmo mundial. Eu acho que o primeiro grande passo nesse sentido da Cinemateca foi a criação, durante a pandemia, de um canal de exibição digital, aquela circunstância da pandemia da Covid, que nos isolou em casa, etc., que, enfim, criou ali uma série enorme de dificuldades para a circulação da produção cultural, aquilo criou um desafio de como fazer, como manter a criação e como manter a difusão dessa produção cultural em meio àquele contexto. Isso foi enfrentado pela Cinemateca no sentido de criar um canal de exibição digital. Foi criado em julho de 2020 e que, para nossa surpresa, foi digamos assim, uma revelação muito positiva, muito grata, porque só no primeiro ano desse canal foram quase 70 mil acessos à programação digital da Cinemateca e acessos completos, porque a gente, nas estatísticas internas, a gente só conta se a pessoa viu o filme até o fim. A gente não faz como certos streamers que contabilizam os primeiros 5 minutos, aí o espectador desistiu do filme, não se interessou mais, aí ele põe lá na estatística. A gente não faz isso, a gente só contabiliza se a pessoa realmente cumpriu a visão de todo o arquivo, de toda a programação. E isso, digamos, para a gente foi muito bacana, porque você tem uma sala física de 180 lugares, mesmo que a gente, enfim, usasse essa sala diariamente, que hoje, inclusive, nem é mais o caso, a gente não conseguiria um percentual dessa natureza. E se a gente contabilizasse todos os acessos, né, as pessoas que foram entrar ali para ver qual era da programação, ou que tipo de filme era, ver se ia gostar do filme ou não, a gente teve mais de 1 milhão. Tá? Mas assim, terminaram de ver o filme mesmo no primeiro ano, quase 70 mil. Então, isso, digamos assim, nos demonstrou concretamente qual é o alcance da ferramenta digital. E esse alcance ele é tão ou mais significativo quando você percebe que você pode fazer chegar não só o filme, mas todo o acervo, em sua variedade, em sua tipologia documental ampla, à população brasileira, à sociedade brasileira, mas ao mundo, né?
A gente ficou muito surpreso, por exemplo, de pessoas de Ruanda, na África, estarem vendo filmes transmitidos pela Cinemateca do MAN. E isso é tão mais significativo porque Ruanda é um país que não tem salas de exibição físicas, mesmo digitais, desde 1970. Então, é um país que, por exemplo, pode consumir hoje em dia audiovisual, sobretudo porque existe internet. Então, eventualmente, mesmo em lugares tão distantes assim, você pode levar a produção cultural de uma maneira qualificada, de uma maneira bacana, de uma maneira embasada, né? Porque a gente tenta não só apresentar os filmes, mas trazer a documentação associada aos filmes, trazer uma reflexão em torno dos filmes, colocar isso lá no site do museu, na aba da Cinemateca. Então, a gente tenta qualificar essa informação para que a pessoa, né, o usuário, o consulente, ele assim, de alguma maneira, domine o contexto daquela informação. Perceba que, por exemplo, ele pode estar vendo uma versão do filme que não é a versão original, que é uma versão remontada pelo produtor, que é uma versão do diretor, etc., que é algo cada vez mais importante, cada vez mais significativo, porque a economia do audiovisual para consumo caseiro, chamado home video, criou essa dimensão de múltiplas versões para uma mesma obra. Então, é uma responsabilidade hoje dos arquivos qualificar essa informação. A gente tenta, na medida do possível, fazer esse tipo de trabalho. E, com isso, a gente percebeu que a ferramenta digital ela é hoje uma aliada importante, porque você pode multiplicar a circulação da produção cultural, a circulação dos acervos, o acesso a esses acervos, a rigor ao mundo inteiro, ainda que a gente saiba que a barreira da língua, às vezes, ela é muito forte. Mas, pelo menos para um país como o Brasil, que é um país de quase 300 milhões de habitantes a essa altura, é uma ferramenta mais do que fundamental, porque é uma ferramenta, inclusive, de democratização no duplo sentido, não só no sentido do acesso democrático à produção cultural, mas no sentido de tornar o país efetivamente uma sociedade mais democrática, de você mostrar aí a pluralidade, a diversidade, de você mostrar o quão importante é o trabalho da produção cultural na construção de uma sociedade efetivamente mais justa, né? Que eu acho que é o grande desafio que arquivos de filmes têm hoje, dada essa centralidade da criação audiovisual na expressão e na comunicação contemporâneas. A gente sabe que o livro e o jornal tiveram esse papel lá no século XVIII, século XIX, boa parte do século XX, mas esse papel hoje em dia é da expressão e da comunicação audiovisual, do computador e do celular, da transmissão digital de dados e, digamos assim, essa configuração ela tem que ser enfrentada e abraçada pelas instituições arquivísticas audiovisuais. E, para dizer uma última palavra, antes de passar para a Natália, e depois abrir a conversa com todo mundo, quando você usa a palavra memória, que é uma palavra, às vezes, muito problemática, né? Mas que é uma palavra que entrou até para o cotidiano das populações mundiais a essa altura, tudo é memória. Memória é uma palavra muito dúbia, às vezes, né? Do ponto de vista do historiador, a memória é muito problemática, porque a memória não é a fonte primeira mais confiável, né? E mesmo quando você está falando de uma memória física, né, dos documentos, é preciso qualificar os documentos, porque, como já ensinava o Mark Bloch, documentos podem dizer a verdade, mas também podem mentir. Não necessariamente existe uma hierarquia, os documentos verdadeiros que são importantes, os documentos falsos que não são importantes. Todos os documentos podem dizer algo, mas é preciso saber analisar os documentos para que esse algo surja de fato de uma maneira mais complexa, mais qualificada, mais interessante. E, a essa altura, a gente sabe que a produção de memória, como expressão, comunicação cultural, ela é, sobretudo, uma invenção. Tá? É aí que você encontra esse desafio, esse outro desafio contemporâneo, que é qual é a configuração das coleções dentro das instituições, qual é a curadoria que você faz dessas coleções dentro das instituições,
o que você privilegia como uma memória histórica, como uma memória imediata, como uma ideia de memória aí a essa altura. É nesse sentido que você fala, por exemplo, em culturas que se tornam dominantes, em culturas que são silenciadas, em vozes que são recorrentes e em vozes que são apagadas. É aí que os acervos ganham uma dimensão política estrita, e é aí que você precisa ter cada vez mais o empenho democrático de dizer que tudo e todos fazem parte das coleções, que tudo e todos podem e devem ser revisitados de uma maneira celebratória, de uma maneira crítica, mas, sobretudo, revelando a existência desses vários passados, desses vários presentes, e que você pode, enfim, não necessariamente aceitá-los e levá-los adiante, mas você precisa conhecê-los até para rejeitá-los em seus equívocos aí históricos de uma natureza ou de outra. Então, a formação das coleções, ela a priori tem que ser efetivamente democrática, no mais amplo espectro possível, e a conservação, igualmente, tem que ser totalmente democrática. O trabalho que você vai fazer com isso é, de um lado, dar acesso irrestrito. A sociedade tem o direito de ir ali ver o que ela acha que é interessante, o que ela acha que ela tem que retomar, o que ela acha que ela tem que valorizar ou não. E, por outro lado, a própria instituição ela tem que pôr em relevo, ou seja, dar a conhecer o que eventualmente está dentro dela há 10 anos, há 50 anos, há um século, e a sociedade esqueceu, né? Esse papel cabe à instituição. A instituição tem que chegar lá e dizer, não, nós temos filmes realizados por mulheres dentro do campo cinematográfico no Brasil, desde lá, ao final dos anos 20, início dos anos 30 do século passado. Se não há muitas mostras que digam que nós temos diretoras há quase um século, isso não significa que elas não existam, isso significa que elas não estão dentro dos arquivos, isso não significa que a instituição tem que se eximir de uma responsabilidade de tempos em tempos e ali dizer, olha, isso existe. Pode não ter maiores repercussões, mas a instituição diz, olha, isso existe. Isso pode ser pesquisado, visto, trabalhado, apropriado como memória, retrabalhado em novos filmes, etc. E pode, inclusive, eventualmente, dizer aí de uma história mais ampla, que é a história, por exemplo, de um cinema dirigido por mulheres que está prestes a completar um século. Então, eu acho que, nesse sentido, a Cinemateca do MAN, com todas as dificuldades inerentes a uma instituição de cultura, de preservação, de memória, que, digamos assim, existe num país como o Brasil, com todas essas dificuldades, o fato dela ter aí quase 75 anos, lhe deu essa posição algo privilegiada de poder ter um acervo muito grande, de poder enfrentar esse compromisso com muita dignidade, inclusive a Cinemateca se transformou num espaço de resistência, inclusive resistência política, em vários momentos da sua história, e de estar aí aberta até hoje à sociedade, dentro do melhor compromisso cultural possível, sabendo de suas responsabilidades e tentando colocar esses acervos aí à disposição. É isso. Hernani, super obrigado. Vou passar a bola direto aqui para a Natália, para depois a gente ter um tempo aí de conversa mais coletivo. Vou me privar aqui de comentar nesse momento para a gente ganhar um tempinho e passar direto a palavra para ela. Super obrigado. Natália, então queria te convidar aqui agora para a gente poder te ouvir um pouquinho sobre o CTAV também, né? Dentro dessa perspectiva de como é que vocês trabalham a questão da memória lá, dentro dessa conversa inicial que a gente teve, né? Da preservação do acervo, da questão das pesquisas e da difusão. Quais são as estratégias que vocês estão desenvolvendo para essa memória permanecer viva, né? E significativa, relevante cada vez mais. Obrigado por você ter aceito o convite também. Passo a palavra para você, então. Boa tarde. Estão me ouvindo bem, né? Eu que agradeço. Queria agradecer ao Alexandre, em nome do IF, e a todos os bolsistas, né, intérpretes, etc., que estão trabalhando aqui na transmissão, e a todos que estão presentes aí para a gente conversar. Queria dizer que o Hernani também foi meu professor, então ele é em grande parte responsável também por, né,
é a pessoa responsável por eu ter me interessado por esse campo, e eu acho que o Hernani cumpre muito bem esse papel, né, de fazer com que as pessoas se interessem pela preservação audiovisual, porque é muito interessante ouvi-lo, né, sempre. Eu queria só fazer um comentário, porque quando eu te mandei a mini bio, eu era diretora técnica da BPA. Nesse meio tempo teve troca de diretoria, eu até continuo na diretoria, mas agora sou diretora de Relações Institucionais, só porque fico defasada a informação. Queria pedir para você apresentar o documento que eu te mandei. Isso aí eu fiz já vou aqui abrir, você vai me sinalizando pelo áudio, porque eu não vou te ver mais, aí eu vou passando aqui de acordo com a tua orientação, tá bom? Eu fiz uma apresentaçãozinha só para colocar umas imagens e tal, que eu acho que fica um pouco mais didático. Não tem muita coisa para mostrar, mas aí se você puder... deixa eu ver se eu consigo te ver. Deixa eu só aumentar essa tela, para poder ver. Tá, ok. Tô conseguindo te ver. Eu vou falar um pouquinho, eu trabalho no CTAV, não sei se todos conhecem. Pode passar para outra tela, Alexandre, por favor. Só para apresentar rapidamente, o CTAV é o Centro Técnico Audiovisual, ele fica ali na Avenida Brasil, não sei se todos que moram no Rio conhecem, mas ele fica na altura da Passarela 4, em frente àquele açaí grande que tem em Benfica, e ele nasceu a partir de uma parceria entre a Embrafilme, na época, e a National Film Board do Canadá, num acordo de cooperação técnica. Aí eu coloquei aqui uma imagenzinha dele na época da criação. Na época ele era vinculado à diretoria de operações não comerciais da Embrafilme, DONAC. E aqui do lado eu coloquei uma fotinha de CTV, como que ele está hoje. Eu acho que alguns sabem que ele está passando por obras, terminou uma primeira parte da obra, que é essa parte mais externa e tal, e de fundações, né? E ainda vai vir uma outra etapa da obra. Mas o CTAV, ele teve outras conformações institucionais, enfim, ele nasceu, né, dentro da Embrafilme, depois a Embrafilme foi extinta, aí virou IBAC, depois foi renomeado para Funarte, e aí hoje em dia o CTAV ele é vinculado, ele já foi vinculado ao Ministério ao MINC, né, Ministério da Cultura, depois foi para a Cidadania e atualmente ele está no Ministério do Turismo, na Secretaria Nacional do Audiovisual, né, da Secretaria de Cultura. Pode passar para o próximo, Alexandre, por favor? Aí dentro do CT, só falar um pouquinho mais sobre o CTAV, ele é mais amplo, né? Eu vou focar um pouquinho aqui na questão do acervo, que é onde eu trabalho, né? E que tem mais a ver com as questões que você trouxe, mas ele teve sempre vinculado muito a uma questão técnica mesmo. Eu acho que muitas pessoas que fizeram universidade nos anos 2000, anos 90, chegaram a utilizar o CTAV, por exemplo, para montar filme na Moviola. O CTAV tem um estúdio de som que faz mixagem, então ele sempre esteve ligado a essa questão do cinema independente, né, apoio ao cinema independente, uma questão técnica, e também muito ligada à animação. Foi importante o polo de animação no Rio de Janeiro, muitos filmes de animação brasileiros foram feitos lá, porque ele tem e tinha, né, uma truca, e também muito importante nessa parte de som, porque tem um estúdio, tem muitos equipamentos para transcrição de som, que são raros de se encontrar hoje em dia, uma Magnatec, tem Nagra, e essas máquinas estão ligadas a ilhas de digitalização, e tem também, hoje em dia, um núcleo de restauração de som. E, historicamente, ele também teve vinculado a uma ideia de formação de núcleos regionais. Então, essa coisa da necessidade de regionalização,
que, pegando aí o gancho da fala do Hernani, a gente, em acervo audiovisual, a gente tem essa diversidade, né, muito grande. Não que os outros, eu acho que a maioria dos outros temas que foram trazidos aqui também tem, né, essa diversidade, mas a gente tem desde as placas de lanterna mágica, que o Hernani falou, não no CTAV, né, mas nos acervos audiovisuais de uma forma geral, até hoje em dia a gente tem uma enxurrada de produção, né, e então ele engloba desde aqueles primeiros filmes e dispositivos feitos no início do cinema, até a produção diária, né, de TikTok, mídias sociais, enfim, em digital. Então, e além desses conteúdos audiovisuais propriamente ditos, também muitas vezes eles englobam, né, documentação correlata, documentação em papel, fotografias, cartazes, etc., equipamentos, né? Então, muito, o desafio é muito grande, né? As instituições que existem já não davam conta, né? E hoje em dia eu acho que está ficando cada vez mais difícil. Então, assim, é uma questão também que não diz respeito só às instituições, é uma coisa que a gente tem que pensar como é que a gente vai fazer, né, para a gente garantir que, pelo menos, parte das nossas memórias, dos nossos conteúdos, das nossas produções que a gente faz, né, diariamente, que eles sobrevivam ao tempo, né, que não exista um apagão, principalmente desse momento digital que a gente está vivendo agora e que muitas vezes a gente não tem backup, né. Então, o acervo audiovisual ele fica dentro da Coordenação de Preservação e Difusão do CTAV. Então, ele engloba diversas atividades, essa coordenação engloba diversas atividades, entre elas, eu coloquei aí conservação audiovisual, documentação e acervo iconográfico, transcrição e restauração de som, apoio a mostras e festivais, pesquisa, atendimento a usuários, de uma forma geral, sessão de trechos e difusão de conteúdos. O CTAV, desculpa pelo barulho, ele atende, ele tanto cede filmes para exibição, né? Claro que, dependendo do filme, se os direitos forem do CTAV, ele mesmo pode, né, autorizar, mas se for de terceiros, mediante autorização, mas ele, né, faz essa sessão de tanto cópias em película quanto em vídeo, né, diversos formatos, como também ele faz sessão de trechos para outras produções, né, tanto dos filmes que ele também tem os direitos, quanto de terceiros, mediante autorização. Enfim, pode passar, Alexandre. Aí aqui fala um pouquinho sobre o histórico que você perguntou, né, como é o acervo, né, das instituições. O acervo do CTAV, assim, a grande parte dele é resultado da herança de diversas instituições governamentais do cinema. Então, o INSE, que é o Instituto Nacional de Cinema Educativo, que durou de 36 a 66, tem o INC, Instituto Nacional de Cinema, que foi de 66 a 75, a Embrafilme, que durou de 69 a 1990, quando foi extinta, né, pelo governo Collor, e outros departamentos. Ele também é responsável pela guarda de títulos coproduzidos pela Fundação do Cinema Brasileiro, Instituto Brasileiro de Arte e Cultura, que é o IBAC, e o Departamento de Cinema e Vídeo da Fundação Nacional de Artes. Não é o herdeiro dos direitos, mas é responsável pela guarda. Também é depositário de materiais de obras de terceiros, e aí, como eu disse, pode dar acesso, né, mediante autorização. E também o CTAV, ele é detentor de direitos de algumas obras que não foram produzidas pelo governo, nem pelas instituições das quais ele é herdeiro, mas que a Embrafilme comprou nos anos 80, os direitos desses filmes, por exemplo, Limite. Então, ele tem alguns outros
algumas outras obras fazem parte do acervo dele, que foi o Carnaval de 1920, por exemplo. Eu acho que é um dos títulos mais antigos que a gente tem no acervo. Pode passar, por favor. Aí, dentro dessa questão da preservação audiovisual, a gente tem diversas, porque a preservação audiovisual engloba diversas tarefas, né? Então, só para mencionar rapidamente aqui, a gente tem a incorporação, que é quando um material entra no acervo, aí ele recebe um número, ele recebe uma primeira identificação, é limpo, se necessário, troca-se estojo, etc. E aí a gente vai decidir em que local ele vai ficar, de acordo com o tipo de material, né? Para qual depósito ele vai. Então, ele também vai receber uma posição topográfica. Essas informações vão para a base de dados, para a gente depois poder saber onde cada material está. Existe a revisão, que são as inspeções que a gente faz, né, nos materiais, por diversos motivos, desde se a gente quer saber como ele está, ou se ele vai sair para exibição, se ele vai ser digitalizado, se ele está voltando, para a gente acompanhar, né, o estado desse material. A catalogação, que aí é uma catalogação mais aprofundada mesmo, né, a gente preenche uma ficha de catalogação com dados tanto enfim, do título, diretor e ficha técnica, aí a gente vai decidir, né, qual é o nível de catalogação que a gente vai fazer de cada material, dependendo da necessidade, né. Também as funções relativas à base de dados, a base de dados que a gente usa hoje em dia, ela comporta os títulos, aí dentro dos títulos a gente tem os materiais, e dentro dos materiais a gente pode incluir outras informações, como, por exemplo, revisões, movimentações, se o material saiu, ou então reservar o material, e a gente, inclusive, está no processo de atualização dessa base de dados, porque foi uma base de dados que foi feita há uns 10 anos, acho que um pouco mais, desenvolvida pelo próprio CTAV, e que ficou faltando acrescentar algumas funcionalidades de pesquisa, etc. E nesse meio tempo, o sistema em que ela foi desenvolvida foi descontinuado, então a gente está de novo pesquisando para ver como fazer para a gente migrar para outra base de dados, né? E perdendo o mínimo possível de informações. Então, isso também é um trabalho constante. Dentro desse nosso setor também tem a questão dos depósitos climatizados, que a gente faz o acompanhamento diariamente, né? Hoje em dia a gente tem um técnico em meteorologia no setor, então ele faz acompanhamento diário, faz rondas, faz relatórios, e a gente tem um sistema que, em tempo real, né, ele mostra as temperaturas, temperaturas e umidades, né, de cada depósito, e a gente também pode tirar os relatórios. Então, toda segunda-feira, quando a gente chega, a gente faz um relatório, tira os dados para poder ver como foi o fim de semana, e o técnico de meteorologia faz um relatório, para a gente tentar manter ao máximo, né, a estabilidade dentro desses depósitos e planejar, né? Olha, dá para a gente manter nessa... porque a gente sabe, assim, quais são os padrões ideais, né, que normalmente são feitos por europeus, e a gente tem que averiguar dentro de cada instituição o que é possível a gente conseguir, né? Então, isso a gente vai fazendo esse planejamento. Não, acho que dá para baixar mais um pouquinho, e aí ir aclimatando os materiais e tal. Enfim, a gente também tem as atividades de pesquisa, em que a gente atende pesquisadores, pesquisa tanto interna quanto externa, né? Porque muitas vezes também tem necessidade de informações de outros setores ou de outras atividades dentro do próprio setor, e também a difusão, também compreende a difusão.
Você tinha perguntado também sobre a difusão, um pouco, eu vou falar um pouco mais à frente. Mas só para comentar rapidamente, em termos numéricos, a quantidade de materiais que a gente tem no CTAV é de pouco mais de 14.300 materiais fílmicos, né? Materiais, rolos é mais, mas assim, a maioria dos materiais que a gente tem é curta-metragem, então assim, um rolo normalmente por material, mas a gente tem outros que são longas também. E magnéticos e digitais a gente tem atualmente já incorporados mais de 7.000. E a gente tem uma quantidade de 1.000 ou pouco mais de magnéticos e digitais ainda por incorporar. Pode passar para a próxima, por favor. Aí aqui eu coloquei um pouquinho das atividades de conservação, que você perguntou, que são aquelas atividades que buscam prevenir ou minimizar o processo de degradação físico-química dos materiais, né? Então, eu mostrei ali em cima, a primeira fotinho, um dos depósitos que a gente tem, um depósito que foi inaugurado, se não me engano, em 2013, um prédio de depósitos que tem 7 depósitos para acervo audiovisual, então é um prédio feito para isso, com paredes, com placas térmicas e tal. Mas a gente tem outros depósitos, que dá para ver ali embaixo à direita, que são para materiais avinagrados, que são materiais, né, degradados, e que a gente, inclusive, está, nesse momento, fazendo uma triagem, porque tem muitos materiais que, quando foram incorporados ao acervo, já estavam muito ruins, porque vinham de um histórico de difusão, de cópia para bater mesmo, para rodar cinema, que não ficavam em depósitos climatizados, então, hoje em dia se encontram em péssimo estado, e já, né, irrecuperável, e aí a gente está fazendo essa triagem, e o que é possível ainda recuperar ou conseguir algum tipo de imagem, né, a gente está guardando, e o restante está sendo separado para descarte, e a gente vai fazer um descarte, né, com todas as informações, etc. Aqui embaixo tem a medida de acidez, que é uma tarefa que a gente faz, também com todos os materiais que entram, e quando possível, a gente tenta fazer isso periodicamente. Recentemente, a gente moveu todos os materiais que estavam no prédio sede, que é esse que agora está em obra, para esse prédio de acervo, porque ao longo dos anos, por falta de estabilidade mesmo no prédio de acervo, que a gente não conseguia atingir essa estabilidade, as pessoas que trabalhavam lá, né, tinham optado por não continuar levando, e aí, finalmente, quando a gente conseguiu, a gente levou todos esses outros materiais e mediu a acidez de todos. Então, para saber o que está avinagrado, está começando a vinagrar, e para fazer esse acompanhamento mesmo. E aí, nos depósitos, a gente separou o que está em início de vinagre, numa sala, né, separada, para não colocar também junto desses outros que estão muito degradados, e nem junto dos outros que estão em bom estado. Essa telinha aqui do meio é o sistema que a gente usa de monitoramento dos depósitos, né, em tempo real, e em cima, só para vocês verem, é uma foto dessa triagem que a gente está fazendo nos avinagrados. A gente abre lata a lata, vê o estado do filme, e aí, quando ele está possível de recuperar de alguma forma, ou tem ainda informação, a gente troca ele de estojo, troca o rótulo, né, e aí coloca ele numa nova posição. Pode passar para mim, por favor? Deixa eu... Aí aqui eu coloquei um pouquinho sobre questão de pesquisa. A gente tem uma base de dados, como eu disse, desenvolvida pelo CTAV, que a gente coloca as informações de títulos, materiais, etc. E a gente tem, há um tempo, essa base de dados foi colocada online, uma versão dela, né? Um pouco mais enxuta, porque nessa versão online não tem informações de revisões, nem de movimentações, etc., mas tem as informações de título e o que tem de cada título.
A gente tem também uns catálogos que foram feitos ao longo da história do CTAV, de suas diversas conformações institucionais, né? Então, esses catálogos, geralmente, são catálogos temáticos, são bem interessantes para pesquisa, porque eles têm palavras-chave, têm temas que muitas vezes as pessoas estão procurando e eles ajudam. E também estão online no site do CTAV. Aqui embaixo eu coloquei um print da tela do YouTube, que a gente coloca muito filme para as pessoas verem no YouTube. Antes, a gente tinha uma dificuldade, que as pessoas tinham que ir lá, buscar um DVD para assistir, com timecode, selecionar, e aí hoje em dia a gente está conseguindo fazer isso. A gente coloca com timecode, a pessoa assiste, né? Já envia o link para a pessoa, ela assiste, envia para a gente quais são os timecodes, no caso de sessão de trecho, por exemplo, né? Dos trechos que ela vai utilizar. O CTAV cede até 3 minutos de trechos de filmes cujos direitos pertencem a ele, para produções derivadas, né? Gratuitamente. Também temos a possibilidade... Agora está tudo um pouco mais complicado, porque como a gente está em obra, a gente está todo mundo trabalhando no prédio de acervo, né? Num espaço adaptado, mas a gente tem pesquisa lá, né? Às vezes a gente tem muito material que não está digitalizado, então, às vezes a pessoa quer só dar uma olhada, ver se a tal pessoa aparece, e aí existe essa possibilidade também. Pode passar para a próxima, por favor? Aí, só para falar um pouquinho da difusão, algumas atividades de difusão do CTAV, a gente tem, eu acho que alguns devem conhecer, a Filmicultura, tem o site da Filmicultura que está online, que são as revistas Filmicultura digitalizadas. Foi lançado também essa caixa de revistas facsímile da revista Filmicultura, que foi uma revista muito importante, né? A gente tem apoio a mostras e festivais, coloquei aqui a imagenzinha da Ecos de 1922, que aconteceu recentemente, e Xingu, 60 anos, da Mostra Ecofalante. E também tem, por exemplo, DVDs, lançamento de DVDs, a gente tem uma coleção CTAV, com obras selecionadas do acervo do CTAV, e também obras de outras pessoas, de cineastas, etc., como a coleção Luiz Raulino, que está aqui embaixo. Pode passar um pouquinho, por favor. Isso, aí a gente também tem a difusão que a gente faz online. Por exemplo, coloquei aqui o bannerzinho da mostra que a gente fez, em que cada trabalhador do CTAV pôde escolher um filme preferido dele, do acervo do CTAV, para poder passar na mostra. Toda semana a gente faz essa mostra acervo do CTAV. Quem não conheceu pode entrar no canal do YouTube do CTAV, porque toda quarta-feira a gente coloca conteúdo inédito no canal, né? Na íntegra, a gente coloca os filmes na íntegra e na melhor qualidade que a gente tenha possível lá. Então, digitalizações que às vezes ainda não estão online, né? Faz mostras temáticas, como essa homenagem a Geraldo Sarno que a gente fez. E aí mostrei que também a gente também faz conteúdos para redes sociais, Facebook, Instagram e o canal do CTAV. E aí, nesse sentido, eu acho que tem a ver um pouco com aquilo que o Hernani falou, de democratização do conteúdo. A gente tem, por exemplo, muito filme que já foi digitalizado há 10 anos e que está lá e que não está online. Então, a gente está tentando, né, colocar, porque é isso, né? A gente quer dar a ver esses filmes podem gerar obras derivadas, podem gerar discussões, podem gerar pesquisas, enfim. Só um minutinho.
Deixa eu ver só um negócio. Aí só para mencionar aqui que a gente tem alguns projetos em andamento, que a gente já mencionei, os avinagrados, né, que a gente está fazendo a triagem, a questão da restauração de som, o Alexandre Jardim, que é técnico de som lá do CTAV, ele tem selecionado obras e está fazendo essa restauração digital. Como a gente tem esses aparelhos que transcrevem, né, diversas mídias, tanto magnéticas como óticas, né, fotográficas, e ele tem feito a restauração do som de alguns filmes, e também a gente está fazendo digitalização das fitas 1/4, que é também um gargalo que a gente tinha no acervo, porque a gente tem muita fita 1/4 que a gente não sabe o que é, porque não tem identificação, então a gente está identificando, incorporando e digitalizando. E a gente também tem, eu acho que no acervo a gente sempre tem muitos projetos, né? Então, a gente quer reabrir, por exemplo, a biblioteca do CTAV, que a gente tem muitos livros técnicos, que a gente quer que eles estejam disponíveis ao público para acesso. A gente quer digitalizar os filmes que a gente tem prioridade máxima, né? E quem sabe mais para frente que a gente consiga ter autonomia também nas digitalizações, né? Porque eu acho que o CTAV merece um laboratório digital, por exemplo, a gente já tem muitas máquinas lá, como o Hernani falou da Betamax, lá a gente também tem o Matic, tem vários tipos de Betacam digital, HDCam, a gente tem mídias diversas em vídeo, né, equipamentos funcionando, que a gente consegue digitalizar as fitas do acervo, nem todas, no quadruplex a gente não tem condições de digitalizar, mas a gente também quer ter possibilidade de digitalizar os materiais em película, e acho que a gente tem que ter autonomia para isso. E, enfim, aí o CTAV, eu acho que a gente tem que, como aquilo que eu estava falando, a gente tem cada vez, aí, por exemplo, se a gente digitalizar os materiais e essas digitalizações que a gente já está fazendo, por exemplo, das fitas 1/4, a gente cria um outro, né, problema para resolver, digamos, que é como a gente vai gerir esses arquivos digitais. Então, a gente tem que ter uma possibilidade de armazenamento com backup digital. Então, eu acho que o acervo ele vai se ampliando e ele está sempre trazendo novas demandas, né, que a gente tem que aprender a lidar e dar conta dentro do possível. Pode passar, por favor? Eu acho que é isso que eu queria dizer. Se alguém tiver alguma dúvida, enfim, me coloco à disposição aqui para a gente conversar. Obrigado, Natália. Estava aqui compartilhando, não consegui acompanhar muito bem o chat, e ia pedir para o pessoal também disponibilizar aqui no chat da sala os links que eu compartilhei, Hernani, até te pedir para você dar uma olhada se você puder. Eu não achei um canal próprio no YouTube da Cinemateca do MAN, eu achei do MAN e dentro dela uma parte da Cinemateca. Aí eu compartilhei aqui, e o site também do MAN eu compartilhei com a aba já específica da Cinemateca, tá? Se você puder só confirmar se são esses endereços que estão aqui no chat da sala, eu te agradeço, que aí depois, quando a gente fizer a transmissão também para o canal do YouTube, a gente coloca lá também no outro chat. E, Natália, eu estava transmitindo, então não pude fazer isso. Aos pouquinhos, se você também tiver como colocar aqui alguma coisa no chat, que são esses links para acessar, né? Eu te agradeço, que o pessoal aqui tem acesso, e depois a gente também compartilha na transmissão. Então, a gente tem aí mais ou menos agora uma meia hora para conversas com as pessoas, e vocês podem fazer as perguntas aqui pelo chat, ou podem se inscrever levantando essa mãozinha que tem aqui na parte de baixo das imagens da gente aqui na sala, que a gente estabelece uma ordem de prioridade. Levanta essa mão e não abaixa, porque ela vai, inclusive, mostrar as ordens de inscrição, tá? Então, quem levantar primeiro vai ficar primeiro aparecendo para mim. Queria saber se vocês têm perguntas, e ia pedir, então, para fazer com esse mecanismo aqui, tá? Quem tiver interesse enquanto eu estou falando aqui, já vai levantando a mão, que a gente já chama na sequência para fazer perguntas. Um comentário que eu vou fazendo enquanto isso, só em geral, né, é que a gente, nessas mesas todas, como eu falei que a gente já fez, né, tanto no curso lá de dezembro, né, nós conversamos aí com um monte de gente, com vários pontos de vista, e muito interessantes para a questão da memória social, da história oral e das relações com a produção cultural, quanto nessas lives que a gente vem fazendo,
algumas coisas aparecem, né, com muita frequência. Primeiro, essa preocupação de afirmar a questão da memória não como algo do passado, né, algo que somente está depositado como acervo e que essas instituições cumprem, claro, um papel fundamental de preservar, mas que essa memória é uma questão em disputa, é um campo de forças permanente, né, e que a gente está aí disputando o passado, disputando o presente, disputando projetos de futuro, né, com essas escolhas, visando que a instituição cumpra um papel democrático, né, de mostrar um Brasil plural, diverso, né, com as suas várias leituras possíveis. Então, isso foi uma fala meio constante nas várias instituições que passaram por aqui também. Uma outra coisa é essa grande preocupação que as instituições têm com a atualização tecnológica, né, dos seus acervos, que é um grande desafio, né? Como você fazer para que você, de repente, está lá e está preservando tudo em determinadas bases físicas ou agora digitais, e depois de um tempo, às vezes, aquela base é descontinuada, né, ou desatualizada, e você tem que partir para essa preservação. Então, queria entender um pouquinho melhor, vocês mostraram e combinaram algumas coisas, que vocês têm, obviamente, os acervos físicos, uma preocupação de digitalização desses acervos, e esses acervos físicos, a ideia também é, além da preservação dos documentos originais pelo volume, pela quantidade, até pelos preços, custos e área necessária, vocês conseguem ter também algum tipo de backup desses materiais físicos, né? Ou a estratégia tem sido exatamente conservar, preservar esses materiais e apostar na preservação digital. Uma outra questão que apareceu também em várias falas é essa possibilidade, né, de você não ter o acervo somente no local, né? Que você ter exatamente a base de dados, os computadores, as coisas todas preservadas fisicamente, né, nos seus servidores, etc., fora do mesmo espaço, para evitar a possibilidade de riscos que a gente, infelizmente, né, tem histórico triste, né, as tristes tradições da produção cultural brasileira e da nossa memória, né, tristes lembranças aí de incêndios, né, de questões muito complexas, e quando se lida com material como audiovisual, isso é ainda mais complexo pela própria natureza, pela própria questão química, né, desses materiais. E uma outra questão que também aparece bastante é exatamente como lidar com essa ameaça dessa perda de memória, né, diante de uma situação, com certeza, de recursos que não são à altura, né, do que as instituições necessitariam para preservar esse volume de documentos e essas estratégias todas também de preservação, pesquisa e difusão que estão colocando. Então, eu faria uma primeira passada assim, mais para vocês, se quisessem fazer algum comentário, lembrando que quem quiser fazer pergunta, como eu falei, basta levantar essa mãozinha aqui que aparece depois do microfone da câmera, aqui no próprio Google Meet, tem uma mão, é só clicar e deixar levantado, que a gente, na sequência, faz as perguntas a partir da ordem que foi estabelecida aí. Então, eu fiz esse primeiro comentário e ia devolver para vocês, pedindo uma resposta um pouquinho mais rápida nesse momento, para a gente tentar voltar para as perguntas do pessoal que está inscrito aqui, tá bom? Ok. Você quer começar, Natália, ou eu começo? Não, eu começo. Então, vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu coloquei aí no chat, Alexandre, os endereços dos canais digitais da Cinemateca, né? O canal de exibição está no vimeo.com/channels/Cinemateca do MAN. O site é uma aba, na verdade, do site do ManRio, então é manrio/Cinemateca. E no YouTube do ManRio tem uma seção, uma playlist relativa aos vídeos da Cinemateca. São basicamente as lives, os encontros, as masterclasses, etc., que as pessoas podem acessar ali. Então, de alguma maneira, enfim, esses canais digitais de difusão são relativamente fáceis de encontrar por qualquer mecanismo de busca. Em relação às suas questões, que são muito amplas, muito complicadas para instituições, vamos lá, vamos tentar entender um pouco isso. Claro, sem dúvida nenhuma, a memória hoje em dia ela é, sobretudo, uma dimensão de vida contemporânea. Ela não é uma nostalgia, ela não é um culto ao passado, ela não é uma mera
ação acadêmica, ela é parte constitutiva da vida contemporânea, num sentido até muito amplo, né? Filosoficamente falando, não existe mais essa dimensão de uma linha de tempo, né? O presente, passado e futuro tendem a conviver hoje dentro de um presente alargado. Então, você pode acessar as imagens do interior das pirâmides, ou lá do grande museu egípcio novo, lá que foi inaugurado aí há pouco tempo, via internet, online. Você pode fazer tour virtual, visita, você pode acompanhar em tempo real se alguém está lá com o celular transmitindo para você, enfim. Tem 1000 formas hoje em dia de você vivenciar esse passado e transformá-lo numa vivência estritamente contemporânea, né? Você não anda só pelas ruas via Google Street View, você anda por tudo, hoje através da internet. E isso vai se ampliar cada vez mais com o metaverso, né? No metaverso você, de fato, vai poder sentar ali e ver filme. Depois fazer o debate lá Cineclube. Depois você pode até sair para um tour virtual na rua em volta ali da Cinelândia, se você quiser. E isso, inclusive, já é uma realidade aqui no Brasil. O Eduardo Calvé fez um trabalho de mestrado, um mestrado profissional, que era um filme em 3D, do Cinema Metro, do Cinemetro, e ele vinha da rua, entrava no cinema, via todas as dimensões do cinema que existiu fisicamente ali na Cinelândia Carioca, a partir de 1936 até 64. E você vê, você ouve, você senta, você levanta, você caminha, você vai até a cabine. Se você quiser, você volta até para a rua. Tá? Então, essa experiência, ela já é algo muito corrente, muito ao alcance das mãos, ao alcance dos olhos e dos ouvidos. E ela vai se ampliar extraordinariamente aí com o 5G e tudo que tem em volta, seja o metaverso, seja a inteligência artificial, sejam outras ferramentas que ainda vão ser criadas. Para uma instituição, é óbvio que essa atualização, desde você manter equipamentos muito antigos, como a Natália mencionou, que adianta você ter um acervo de um Matic ou de quadruplex, você não tem as máquinas capazes de fazer a leitura, que permitam a digitalização, que permitam você trazer isso para uma difusão contemporânea, que não é mais a de um aparelho de televisão de tubo de 1950. Não adianta a gente achar que isso é a experiência real e válida, porque ela pode até ser a experiência real e válida, mas ela é tão limitada hoje em dia que ela não tem alcance, né? Ela vira a experiência de uns poucos privilegiados que podem acessar isso de forma estritamente presencial e, basicamente, em poucas instituições. Então, a questão não é mais essa, a questão é como é que você amplia isso e, eventualmente, diz que existe, sim, um aparelho de tubo de 1950 em tal ou qual instituição, mas te permite entender como é que era a transmissão de televisão em 1950, quando, por exemplo, a televisão começou no Brasil, e como é que você pode acessar, eventualmente, aquilo que, digamos assim, foi a base tecnológica da televisão em seus vários momentos. O Matic foi uma dessas bases tecnológicas da televisão ali nos anos 70. Então, não ter o aparelho de leitura é você ter um acervo morto. A manutenção desses aparelhos, o conhecimento técnico para manipulação e conserto desses aparelhos, o conhecimento técnico para o uso concreto desses aparelhos é alguma coisa também muito rara ainda hoje em dia, que precisa ser ampliado. Esse talvez seja o grande desafio quando você fala de uma base tecnológica mais antiga. E você, digamos assim, tem um desafio de atualização na dimensão digital, que é a própria natureza do digital. Digital, por exemplo, a Natália mencionou a base de dados do CTAV, e a base de dados da Cinemateca, do Arquivo de Filmes, passa pela mesma situação. Ela foi criada em 1998, ou seja, ela existe há muito tempo. Ela foi criada num programa que ninguém usa mais. E ela já foi, digamos assim, migrada 2 vezes, mas para programas que também já estão relativamente antigos. E você precisa fazer, a essa altura, 2022, uma nova migração ou
uma nova base. Tá? Eu te diria que o desafio de você fazer base de dados hoje em dia é você já construir uma base de dados com interface para a internet. Porque as bases de dados mais antigas não conversam com as linguagens de criação de sites de hoje em dia, HTML5, MySQL, etc. E você precisa, na verdade, ter bases de dados que já conversem diretamente, ou, na verdade, você lance os dados que partes já possam ir direto para o site, sem que você precise redigitar, ou converter, ou migrar, etc. E isso significa, na verdade, lidar com programas e hardwares que estão se atualizando de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, porque a obsolescência ela é uma realidade do mundo digital. A velocidade da obsolescência ela é gigantesca, de fato, em 5 anos está tudo obsoleto. A descontinuidade disso também é extraordinária. E hoje, inclusive, o desafio para lidar com o digital é que você tem que manter programas antigos, hardwares antigos, conhecimento de uso dessas tecnologias e você saber adaptar isso para uma migração para tempos recentes. Em termos de conservação, seja dos natos digitais, seja dos documentos convertidos a digital, o desafio é uma estrutura que hoje ela é muito cara, que é a rigor o data center, que é a rigor um backup em nuvem, com um backup apenas funcional, apenas de gestão, com um backup físico fora do espaço básico de trabalho da instituição, para você, de fato, ter segurança. Aí ocorre um incêndio, você tem isso fora ali do espaço. Eu me lembro que Natália trabalhava num anexo ali do Museu Nacional, quando ocorreu o incêndio, ou trabalhou um pouco antes, não sei se você já estava no CTAV quando houve o incêndio do Museu Nacional. Mas eu me lembro que quando eu liguei para ela, eu escrevi para ela, eu perguntei de uma coisa que me interessava. Eu, Hernani, pessoa, cidadão, pesquisador, que tinha visto um livro lá na biblioteca do Museu Nacional, nos anos 80, e perguntei, Natália, provavelmente queimou, não queimou? E ela disse, não, esse sobreviveu porque tinha sido tirado do prédio principal e levado para um prédio anexo, e, na verdade, o prédio anexo é isso, é um backup que você tem do ponto de vista físico e que virou uma regra. Preservação digital implica em backups, implica em distribuição física, implica em duplicação em nuvem, implica em você. Para além disso, e esse é o dado principal a ser colocado quando você pergunta isso, implica em manutenção dos originais. Né? Os originais são os únicos documentos que guardam as características originais, pelo menos em tese, ainda que eventualmente com processos de degradação associados, mas de qualquer maneira eles guardam as características básicas inerentes a uma ou outra tecnologia, uma ou outra materialidade, e isso não se transmite por completo. Quando você tem um documento não digital que é convertido a digital, você, na verdade, converte parte dos elementos, mas não a totalidade dos elementos. E já dentro do mundo digital, se você fez isso em 1998, você converteu para uma realidade digital que já nem existe mais. Você converteu para programas, para hardwares que não existem mais. Se você fez isso novamente em 2010, você migrou e eventualmente alterou alguma coisa. Se você for fazer isso agora em 2023, você provavelmente vai encontrar uma outra realidade de softwares e de hardwares que você vai ter que eventualmente adaptar uma outra coisa, fazer conversão de uma outra coisa. E isso, de alguma maneira, compromete, digamos assim, o conteúdo original e a natureza do conteúdo original. O dado mais óbvio nesse sentido é a resolução, né? Porque a capacidade de digitalização de 25, 30 anos atrás era muito pequena. Hoje essa capacidade está lá no 16K, 20K, 24K, e a maior parte dos acervos brasileiros, quando começaram a ser digitalizados, acervos fílmicos, eram digitalizados em 2K, e por programas que hoje em dia não se usam mais, etc. Então, a verdadeira missão institucional de arquivos audiovisuais é manter os originais, quaisquer que eles sejam. Seja um filme em película, seja um filme feito em digital, em 1999, com uma resolução de 0,5K.
com um codec que também eventualmente não existe mais, um MPEG 1, com um tipo de som feito em Wave, etc. Você, inclusive, teria que ter o hardware e os softwares associados a essa configuração dessa obra audiovisual digital daquela época, se você quer ver do jeito que ela foi feita em 1999. Porque qualquer atualização dela vai significar uma mínima alteração ou uma grande alteração, mas vai significar uma alteração. Então, assim, não se joga fora os originais, como a gente viu muitas e muitas e muitas e muitas vezes nesses últimos 30 anos, sobretudo por emissoras de televisão que pegavam suas fitas Ulmatic, suas fitas betas analógicas, suas fitas mini DV, digitalizavam e jogava fora. Está ocupando muito espaço e tal, agora está tudo aqui no meu servidor, que ocupa meio metro de espaço. E aí, de repente, você, 10 anos depois, ele digitalizou em 2K, 10 anos depois, ele, quero digitalizar em 8K. Não tem como fazer isso a partir do arquivo digital 2K. Então, regra de ouro, nenhum acervo original pode ser jogado fora. Isso traz implicações enormes para as instituições? Traz. Primeiro, espaço físico, depois, pessoal qualificado, depois, recursos para manutenção, climatização, etc. E depois, um parque de digitalização, isso que a Natália referiu como um laboratório digital, que não é barato. O melhor scanner de hoje, o daqui a 10 anos, vai ser outro. Mas o de hoje, ele custa 2 milhões de reais. Não é uma peça que você compra com 20 mil reais. Então, o grau de investimento para isso é de uma ordem que a gente nem consegue imaginar direito, porque um scanner faz, sei lá, 10 materiais em 24 horas, ele não faz 24 mil materiais em 24 horas. Na verdade, você não precisa de um, precisa de um monte. A gente fala que tem milhões de documentos, você precisa de um monte de scanners, um monte de tags, um monte de servidores, um monte de recursos. E aí você entende que a estratégia europeia, definida em 1998 e bancada pela União Europeia, foi de digitalizar os acervos como conjuntos nacionais, uma primeira vez, aí depois eles aprenderam duramente que eles digitalizaram em resoluções, em codecs que já estavam ficando obsoletos, tiveram que refazer isso tudo, e estão refazendo novamente, e tornaram isso uma política e uma ação permanente. A grande descoberta em preservação digital é que ela é uma ação permanente. Ela é uma ação de migração e de conversão permanentes, ou seja, tem que ter recursos o tempo todo para fazer isso no tempo devido, porque as coisas se perdem, seja de uma forma inesperada por um incêndio, seja porque elas degradam, por um ou por outro motivo. Então, não se trata aqui de uma instituição ter mais, uma instituição ter menos, e tal. Se trata aqui de uma política nacional de preservação e difusão digital dos ativos culturais da nação brasileira. É disso que se trata. Então, não é uma discussão de como eu posso fazer, é como o Brasil deve fazer. É muito diferente de você perguntar se a Cinemateca do Mundo tem recursos para fazer face a isso. Não tem. E, a rigor, nenhuma instituição terá. E nenhuma instituição terá o tempo todo. Que essa que é a questão. Daqui a 10 anos já mudou tudo de novo. Tá? Então, se você pode e deve se preparar adequadamente para fazer face ao desafio da preservação da era digital, o desafio é esse. Então, você tem uma política pública de investimento permanente para os ativos culturais da nação. Porque não se trata mais de arquivos audiovisuais. Um centro de pesquisa folclórica, ele converte a digital o seu acervo. Ele tem o mesmo problema que o Cinemateca do Mãe e CTAV tem. É o mesmíssimo problema. Não é um problema diferente, é o mesmíssimo problema. Então, você está falando hoje em dia de um problema que não é mais só setorial. Você está falando de um problema que é um problema nacional. Sabe? Você tem que ter estratégias que passam por todo o país, por todas as instituições, de modo a garantir essa preservação, essa permanência dos ativos culturais da nação. E o Brasil começou muito bem esse trabalho lá atrás.
Foi feita uma comissão no final dos anos 90 para estabelecer quais eram as estratégias para isso. Se montou uma estrutura física, que é uma grande internet, né, que é a RNP, Rede Nacional de Pesquisa e Ensino, vinculada à universidade, que tinha uma capacidade gigantesca, inimaginável em 2000, e que hoje em dia ainda tem uma capacidade gigantesca, inimaginável, mesmo com tudo que se produz hoje, que é isso, que a Natália falou, é uma enxurrada de conteúdo por tudo quanto é lado. A gente escreveu um livro verde de preparação para o mundo digital em 2000. Está tudo lá, assim, a gente sabia o que fazer, só não fez. A gente tinha o conhecimento, tinha a tecnologia, tinha os técnicos, tinha o dinheiro, a gente só não implementou totalmente. Implementou a base, mas depois morreu. E isso, hoje em dia, significa que centros de pesquisas, universidades, arquivos audiovisuais, no fundo, todo mundo tem essa dimensão como um ato cotidiano de vida e como um desafio. Como eu vou preservar as minhas memórias pessoais? As trilhões de fotos digitais que eu tiro todo dia. Essa é a questão. E aí se entende que você tem, hoje em dia, dois desafios básicos. As nações precisam de programas permanentes de preservação digital, no sentido amplo, e o mundo precisa entender que certos serviços que aninharam, sobretudo, a memória individual, tipo Facebook, Instagram e coisas do gênero, eles não são mais ativos de empresa, né? Eles são ativos da população mundial. Se a empresa vier a falir, aquilo não pode ser mais desmantelado. A memória do mundo não pode ser mais desmantelada. Ela tem que ser vinculada a, sei lá, um órgão como a Unesco. E isso tem que ser acertado desde já. Porque se não for acertado desde já, essa memória do mundo, que é essa memória das contas individuais de TikTok, de não sei o que lá, ela se perde. Ela se vai. E isso vai realmente representar uma perda inimaginável para uma era que viveu basicamente isso a maior parte do tempo. Obrigado, Hernani. Vou passar para a Natália aqui, então. Vou falar rapidamente, porque acho que a Hernani já me contemplou de forma geral. Eu acho que não tem como fugir dessa questão das políticas públicas, e é isso. Eu acho que isso está dado há muito tempo, né? A gente já fez muitos diagnósticos, o campo já fez, não sei se você conhece, Alexandre, os outros conhecem, o Plano Nacional de Preservação Audiovisual. É um documento que faz esse diagnóstico, e uma das questões centrais é a questão da regionalização, porque, assim, as instituições é mais do que necessário que a gente, né, fortaleça e tal, mas elas, as que existem, né, dessa forma, inclusive muito centralizada no eixo Rio-São Paulo, elas não dão conta, né, a gente tem que ter acervos mais regionais. Essa questão que o Hernani falou de como os equipamentos são caros, isso tudo já foi pensado, isso tem que ser, de certa forma, compartilhado, né, regionalmente, porque existem muitas instituições e acervos, etc., que precisam desses equipamentos, né? E a outra coisa é aquilo que você falou mesmo, acho que é um desafio que não para, a gente não tem como a gente voltar atrás, né? O digital chegou para ficar, mas é isso. Os últimos filmes que a gente conseguiu digitalizar no CTAV, por exemplo, eles estão em HDCAM, não estão nem em 2K, né? Então, é isso que a gente tem. Então, hoje em dia, qualquer filme que se digitalize, fazem em 2K, 4K, dependendo da bitola, né? Então, e isso vai gerar arquivos gigantescos que a gente vai ter que lidar com isso, né? Porque a gente quer ter os arquivos com melhor qualidade de resolução possíveis, então eles ocupam espaço assim absurdo, né? Dentro desses, e atualmente, na verdade, a gente não tem uma forma, né, boa de lidar com isso. A gente está correndo contra o tempo de uma coisa que a gente já devia ter feito há muito tempo e não conseguiu fazer, apesar de a gente saber o que deveria ter sido feito. Então, assim, eu me lembrei quando você comentou, Hernani, que eu estava assistindo a uma aula de um profissional da TV pública argentina, e na TV é absurda, né, a quantidade de conteúdo que eles produzem, que eles têm que preservar diariamente, né?
Aí ele falou que recentemente eles foram informados pela Sony que ela ia descontinuar aquele disco ODA, né? ODA, que eles usam, tem muitos lá, que são aqueles discos, que eu acho que são 11 Blu-rays, né, juntos num pacotinho, e eles tem muitos disso lá, milhares, né? E aí é isso, aí você tem que começar a pensar o que você vai fazer. Então, tem uma questão do seu planejamento e tem as questões de mercado que como o cinema tem, né? O cinema e o audiovisual, ele tem essa dupla face, né? A gente trabalha numa instituição de memória, mas também muito comercial, né? Muito ligado à indústria, e os equipamentos que a gente usa, eles são regulados pela indústria, então a gente acaba, sem querer, por exemplo, essa questão da base de dados, né? A gente usa do nada, a gente está usando, nos atende, que é o caso da base do CTV, ela nos atende, e aí do nada o negócio é descontinuado, e aí você é obrigado, então você está sempre tendo que, né, planejar o que você vai fazer, tanto com os seus materiais, qual formato você vai usar, qual codec, qual mídia, qual base de dados, né, qual software, não sei o quê. Então, eu acho que isso a gente tem, a questão da base de dados, é importante que a gente tenha uma interface para a internet, né, para pesquisa, e também uma interface de gestão. Eu acho que é difícil, às vezes, a gente encontrar alguma que conjugue essas duas questões de forma satisfatória, porque às vezes ela é muito para a interface do usuário, mas ela não atende a especificidade do acervo audiovisual, né, em termos de gestão, e ao mesmo tempo que não seja algo que poucas instituições usem ou que só a gente use, porque isso talvez garanta que ela, né, vá perdurar, que às vezes uma que não é tão boa, a gente vai conseguir usar durante mais tempo e não vai ser descontinuada. Então, são muitos desafios para a gente pensar, né? Mas eu acho que um ponto principal seria essa questão da regionalização, que também permite, na questão da prospecção, da coleta, da pesquisa, uma relação mais próxima, né, dos acervos com os locais, né, onde esses arquivos, acervos, filmes, enfim, materiais audiovisuais são coletados. Enfim, só para marcar essa questão aqui da regionalização, porque é uma coisa muito importante e que, enfim, não acontece, né? Obrigado, Natália. A gente já está se aproximando do horário final, até porque o Hernani tem compromisso, ele dá aula agora às 18 horas, não sei, Natália, como é que está também. Queria abrir se tem alguém, porque não teve perguntas inscritas aqui, mas a gente, por outro lado, preencheu o tempo bem também com os comentários, né, com as questões, com a provocação que eu fiz aqui. Então, não sei se alguém ainda quer fazer alguma pergunta final. Eu vou só comentar aqui que no chat, muita gente bacana escrevendo, enfim, gostando muito da conversa. O Cláudio Muniz, que eu não sei se ainda está falando que representa a Escola Estadual Adolfo Bloch, né, professor lá do curso de Produção Audiovisual, mestrando pela Fiocruz em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências da Saúde, na Escola Adolfo Bloch. Eles têm um acervo administrativo escolar, mas também um acervo com 4.500 fitas Betacam, oriundos da Secretaria Extraordinária, criada pelo Darcy Ribeiro em 94. E ele fala que esse acervo, conhecido como Banco de Imagens Darcy, é formado por vídeo de aulas, programas, etc., um acervo super rico também, que deve ser pouco conhecido, né, até para quem estuda esse trabalho da contribuição do Darcy para a educação e na gestão pública, né? Bom, a gente colocou vários links aqui, né, tanto do MAN quanto do CTAV no chat para vocês. Quando a gente for reproduzir isso no YouTube, vai colocar lá também. O Nelson Serino também colocou que em Salvador eles têm uma cinemateca dentro do Dimas, da Dimas, então colocou aqui também um link aqui no chat para vocês. E o resto a gente compartilhou por aqui, tá? Não tendo perguntas, a própria Milena Manfredini também está colocando, se sentiu contemplada aí pelas falas que foram muito didáticas também, muito completas. Eu queria, então, passar a bola um pouco para vocês, fazer as considerações finais aí também e dar uma dica para produtores culturais que pretendem trabalhar, né, com acervo audiovisual ou com a produção audiovisual. De repente, se tem alguma fala, alguma questão
que vocês poderiam falar para esse público mais direto que a gente também se relaciona no curso de produção cultural, embora, como eu falei, a transmissão e o projeto como um todo, ele se dirige a um público bem amplo, como está representado pelo perfil das pessoas que estão aqui agora. Então, passo a bola de volta para vocês fazerem as considerações finais, e no final eu me despeço aqui também. Bom, então vamos lá. Bom, foi muito legal, muito bacana, é ótimo ouvir a Natália. Obrigado pela presença de todos. Eu queria deixar duas indicações como fala final. Uma, não sei se vocês todos viram essa notícia, né, mas algumas semanas atrás, a Sony, que é a principal produtora de equipamentos tecnológicos da era da televisão e da era digital, ela não foi tão presente assim no cinema digital, embora tenha criado várias coisas para o universo digital do cinema também. Mas ela é, sobretudo, uma companhia que produz equipamentos para uso cotidiano, é a grande fonte de renda dela. E ela comunicou, algum tempo atrás, que ela vai descontinuar a fabricação de câmeras digitais para consumo, digamos assim, comum, cidadãos. E ela está fazendo isso porque ela disse que não há mais mercado para isso. O celular ocupou esse espaço e o celular se tornou a ferramenta que reúne tudo da era digital em termos de uso cotidiano desse tipo de tecnologia. E ela, na verdade, ao comunicar que vai descontinuar a fabricação, cria lá os problemas que a gente sabe em relação a, digamos, os primórdios do cinema digital não profissional, né? E muitas das câmeras que a Sony ou outras companhias japonesas como Canon, etc., criaram, foram a base de um cinema digital mais cotidiano, mais individual, mais não profissional, e mesmo profissional, um país como o Brasil. Ao descontinuar essa fabricação, cria problemas, por exemplo, para arquivos audiovisuais, mas cria, sobretudo, uma indicação muito forte de que, de fato, o celular ele vai se transformar num instrumento de trabalho, para além de comunicação, etc. É muito presente, muito imediato, e, sobretudo, de quem trabalha com audiovisual numa dimensão profissional ou amadora. E é curioso que, também, há algumas semanas atrás, aqui na Cinemateca do MAN, a gente recebeu a primeira demanda para indicar alguém que catalogasse os arquivos audiovisuais, os arquivos fílmicos produzidos pelo celular de um cineasta. Esse cineasta filmava tudo o tempo todo e usava parte dessas imagens em seus filmes. E ele foi armazenando lá a tal nuvem dele, armazenou uma quantidade gigantesca de horas de material e ele mesmo não quer mais ir lá catalogar tudo isso, mas quer preservar isso tudo, inclusive para produções futuras. Tá? O que vai ter de autobiografia digital aí daí uns 20, 30 anos vai ser um espanto. Então, já há essa dimensão concreta aqui no Brasil. Então, quando chega o 5G, quando os celulares vão armazenar pelo menos 1 terabyte em suas memórias, quando você vai ter produção de registro de tudo, e, sobretudo, de produtores culturais, e quando isso fica armazenado em nuvem, quando você vai ter que lidar com essa dimensão, é como se você entrasse ali no escritório da pessoa e pegasse o arquivo de papéis dela para levar para uma instituição. Hoje em dia não é mais isso. Você vai entrar na nuvem e vai levar as imagens que a pessoa criou, inclusive as imagens em movimento, para dar conta ali da trajetória dela. Então, o fim das câmeras e a onipresença dos celulares e com isso, a chegada do 5G, que vai permitir, inclusive, uma performance absolutamente incrível por parte do celular. Você está diante de uma nova era e uma era que, de fato, vai produzir ainda mais material. O material que, a rigor, se tornou um material relevante, porque é um material que acompanha a trajetória dos criadores e, muito mais do que isso, do próprio país, porque a gente entende que ali está uma história do país de uma outra maneira, mas uma história tão relevante quanto aquela produzida pelas obras formais. Mas se essa é uma notícia que pode soar algo assustadora, a outra notícia que veio essa semana, que eu acho absolutamente incrível, é que a Fuji,
que é uma companhia também do mundo fotográfico, no mundo tecnológico japonês, e que produziu película no passado, etc., e que hoje produz muitos insumos para a preservação digital, ela anunciou o primeiro hard disk, o primeiro disco duro, de 580 terabytes de capacidade de armazenamento. Já está no mercado. Isso cria uma dimensão possível de trabalho realmente extraordinária no momento em que esse ativo era um ativo caro, complicado, de capacidade muito pequena, porque eu já fiz esse cálculo certa vez. Se você armazenar todo o cinema brasileiro em 4K, você precisa de 4 petabytes de capacidade de armazenamento. Com esse disco da Fuji, apenas 8 discos duros, 8 HDs. É uma notícia auspiciosa. Espero que o HD funcione de fato a longo prazo. É isso. Obrigado pelo convite, obrigado pela companhia de todos vocês. Espero que tenha mais, Alexandre. Obrigado, Hernani. Natália, por gentileza. Hernani, não se esqueça dos backups, hein? Multiplica. Vai precisar de uns disquinhos a mais. Não, eu acho que isso é um desafio para todos nós. Eu acho que tem tido uma corrida muito grande para cursos de preservação da memória pessoal, né? Familiar, não sei o quê, porque eu acho que as pessoas estão sofrendo muito com essa ideia de que você, no digital, né? Pensavam que no digital você não perderia nada, e aí, do nada, você não consegue mais encontrar suas coisas, perde um HD. Então, eu acho que isso é um desafio de uma forma geral. E com essa quantidade de conteúdo que a gente está produzindo, eu acho que a gente tem que encontrar formas mais inteligentes da gente já gerar esse conteúdo com algum tipo de identificação, porque é isso também, se você gera um conteúdo absurdamente grande e aquilo não tem nenhum tipo de identificação, nada, aquilo acaba se perdendo e você não consegue, né? Se você não consegue contextualizar, não consegue encontrar aquele material dentro do universo todo, você também não consegue dar acesso àquilo, né? Então, a gente tem que melhorar as formas com que a gente tem, né, gerado esse conteúdo, de uma forma geral. Queria dizer para as pessoas de produção cultural que eu acho que os acervos, né, audiovisuais, eles têm uma tendência a realmente serem multidisciplinares. Então, por exemplo, no CTAV a gente tem uma produtora cultural na nossa equipe. E queria colocar, eu esqueci de deixar aqui o e-mail com o qual a gente, né, dá acesso, atende o usuário, etc., que é o pesquisa.ctav@turismo.gov.br. Então, qualquer dúvida que tiver, queria convidar o pessoal a dar uma olhada nas redes sociais, etc., e qualquer dúvida que tiver pode entrar em contato por esse e-mail. Eu atualmente estou de férias, mas em breve estarei de volta, meus colegas estão lá. E é isso. Também, quando o CTAV não estiver mais em obra, também podem visitar, né? Podem ir lá conhecer. É porque agora a gente está nesse momento em que a gente está meio complexo, o prédio sede, né, está interditado visitas. Mas assim que tiverem terminado as obras, a gente fica aberto a visitas, enfim, né, de público. Super obrigado, Natália. Eu vi esses dias alguma coisa no Instagram de vocês, de uma visita de uma turma da UF ao CTAV. Não sei se é arquivo recente, se é mais antigo, mas imagino que vocês estejam numa parte ainda recebendo visitas agendadas, né? Isso, inclusive a gente estava recebendo, assim, com limitações por causa disso, né? Como a gente está num espaço adaptado, a gente teve que dividir essa turma da UF em várias turmas, mas isso era uma visita que já estava agendada, mas agora, nesse momento, a gente nem está podendo receber visita nenhuma. Tá bom. Mas mais para frente a gente vai procurar vocês, com certeza. A gente sempre faz esse tipo de atividade, a gente gosta muito. Obrigado. Eu queria, antes de mais nada, agradecer muito a você e o Hernani pela disponibilidade de participação, a todo mundo que se inscreveu, participou aqui com a gente. Lembrando que essa mesa ela vai ser disponibilizada em breve, né? Também no canal do YouTube. Eu coloquei aqui no chat
para o pessoal que quiser acessar a playlist das mesas que já estão disponíveis, né, sobre arte e cultura popular, a música e fotografia, que são mesas muito interessantes também, e essas a gente vai disponibilizar essa e a nossa próxima mesa, provavelmente sobre literatura, deve acontecer no início de agosto, e agradecer imensamente aí, né, os intérpretes de Libra, o Pablo Amorim, a Jéssica Valente, as nossas bolsistas, a Jade, a Rebeca e a Clara, o Afonso, que divide a coordenação comigo. Em breve a gente volta a se encontrar, a gente vai divulgar. Vocês, claro que se inscreveram aqui por e-mail, vão ser comunicados prioritariamente também, mas é um projeto que a gente tem feito esse esforço muito bacana de promover esse diálogo, conhecer melhor as instituições, seus campos de atuação, possibilidade de articulação, e às vezes até entre as instituições que estão presentes na mesa pinta algum projeto comum. Claro que você já se conhece há muito tempo, não é o caso, mas em outras situações isso aconteceu. Então, obrigado, a gente pretende aí continuar organizando essas mesas aí para frente, mas a gente volta a se encontrar aí em agosto. Super obrigado para todo mundo mais uma vez. Um abraço para todo mundo. Obrigada a todos. Obrigado, um abraço a todos.